Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Alan Victor e hoje eu vou falar sobre o homem que deu o seu nome à Ford, que essa empresa, indústria, é a que mais vende uma das que mais vendem automóveis no mundo, você com certeza já sabe. Mas você sabe como tudo isso começou? Conhece as origens dessa gigante potência automobilística da atualidade? Bom, se está curioso para saber sobre esse assunto, inscreve-se aqui no canal, nesse botão aqui embaixo, e também não esquece de deixar o seu joinha, tá certo? O Henry Ford, ele era um filho de fazendeiros e passou a sua infância trabalhando lá na fazenda dos seus pais. E trabalhando na fazenda, ele desenvolveu já a sua curiosidade com respeito aos motores agrícolas das máquinas que haviam ali, onde ele fazia a sua manutenção. Aos 15 anos de idade, ele recebeu do seu pai um relógio e vivia o desmontando e o remontando novamente, assim aguçando a sua curiosidade quanto ao funcionamento de máquinas em geral. Quando sua mãe faleceu, ele recusou a herdar essa fazenda e assim ele foi para Detroit, que mais tarde se tornou um ponto mundial do automobilismo, onde havia assim muitas fábricas mesmo, e ele conseguiu trabalhar como mecânico em uma empresa de motores a vapor. Aos 16 anos, Henry Ford ele conseguiu montar o seu primeiro motor a vapor. E o que foi de grande que você já conseguiu fazer nos seus 16 anos, hein? Conseguiu fazer alguma coisa até lá? Eu já tinha alguns livros escritos e já era um artista. E você? O curioso é que Ford, ele trabalhou em uma das empresas que pertencia a... Ele atingiu o posto de engenheiro-chefe de uma das empresas de Thomas Edison. E nos finais de semana ele sempre passava o seu tempo ali desenvolvendo algum automóvel, daí ele ganhou o apelido de Louco Ford. Algum tempo depois, o próprio Thomas Edison o aconselhou a correr atrás do seu sonho e ir em busca disso, dessa linha, que era aquilo que Ford acreditava. E assim, ele abre a sua empresa automobilística. Nessa fase de desenvolvedor de carros em sua garagem, Ford ele conseguiu criar o seu primeiro motor de combustão interna que havia, onde ali ele mais tarde patenteou esse tipo de motor. E assim ele saiu da empresa de companhia elétrica do Edison e fundou a Ford. O Ford ele era um inventor muito, mas muito inteligente. Ele chegou a ter 161 patentes. Desenvolveu o Fordismo, que você já deve ter visto na escola, que era o sistema de produção onde os engenheiros, os operadores das fábricas, eles não precisavam ter um conhecimento muito avançado sobre o funcionamento do carro. Então cada um tinha a sua função, onde na esteira passava o chassi do carro e cada um ia montando ali a sua peça. Dessa forma, um carro inteiro era montado em apenas 98 minutos. Bom, claro que naquela época o carro não tinha tantas peças assim quanto hoje, né? Não tinha um sistema de injeção eletrônica, trava elétrica, ar-condicionado, nem outras coisas do tipo. Mas mesmo assim foi um avanço enorme aquilo que ele conseguiu seguir no Taylorismo. De diferente do modo de produção da época, onde os trabalhadores percorriam a fábrica toda montando de peça a peça ali o carro, tinham que fazer todo o serviço. Isso demorava, gerava muito custo, enfim. E o método desenvolvido por Ford era o contrário, barateava a mão de obra, agilizava o serviço, tornava aquilo muito mais prático. Sua produção era muito maior em bem menos tempo. Só que mesmo barateando o produto, Ford ele se deparou com um problema. As pessoas não tinham condições de comprar o carro. Então o que foi que ele fez? Ele diminuiu a sua escala de produção para não ficar com tantos veículos encalhados. Ele dava folga aos seus funcionários nos finais de semana, feriados. Ele aumentou o salário dos seus operários. Reduziu a jornada de trabalho para 8 horas. Então assim os seus carros eram mais baratos e logo a classe média criou olhos para os automóveis que ele fazia, com grande sucesso do seu primeiro carro, que foi o Ford T, aqui no Brasil apelidado de Ford Bigode. Esses carros se tornaram objeto de consumo da classe média americana, o que acabou alavancando também a economia dos Estados Unidos. Em 1920 já eram produzidas 2 milhões de unidades. E ele sofreu depois a concorrência da General Motors nas vendas. E ele saiu perdendo um pouco porque ele resistiu contra uma moda que estava crescendo ali, uma tendência que era as mudanças das cores dos veículos. Como Ford não queria mudar as cores dos carros, então suas vendas caíram um pouco quanto a isso. Algo que não faz muito sentido, né? Só que depois de alguns incentivos, ele lançou um modelo novo da sua linha, que foi o Ford A, o que fez suas vendas subirem novamente.
Henry Ford morreu de hemorragia cerebral em 1947 no Michigan, sua cidade. Além de revolucionar o sistema industrial mundial, o Ford ele também criou o sistema de franquias. Interessante, foi ele quem começou com isso aí. Também foi ele quem alavancou a segunda revolução industrial. Parte de sua fortuna ela foi deixada para a caridade, sendo administrada pela Fundação Ford. Uma das famosas frases do Henry Ford foi: "Na vida há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam." À medida, com suas próprias experiências de vida, o Ford ele foi criando várias frases que se tornaram famosas, como por exemplo: "Pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez seja por isso que tão poucas pessoas pensam." E se você tem sugestões de novos temas para serem abordados aqui no canal, deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Se você gostou, então indique para seus amigos, compartilhe em suas redes e segue comigo, que eu tenho outros vídeos de temáticas diferentes, mas com conteúdo bastante interessante. Então a gente vai ficando por aqui. Beijinho, beijinho, um abraço e tchau!